Então, vamos lá. Redes móveis celulares é a unidade 3, né? Eu separei essa unidade nessas sessões, né? A gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de redes móveis, depois sobre a evolução das redes móveis celulares, desde a primeira geração até a quinta geração. Depois a gente vai entrar com mais detalhes, falando sobre as redes 3G, as redes 4G, e no final vamos falar também sobre como a gente pode gerenciar a mobilidade, né, dentro de uma rede móvel que também utilize o protocolo IP, tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente pode falar de fundamentos, certo? Bom, as redes móveis, quando elas surgiram, né, ali pela década de 80, a internet já existia, tá certo? Mas as redes móveis celulares, elas surgiram com o intuito de fornecer uma conectividade para chamadas de voz, tá bom? Então, inicialmente ela foi projetada para isso, né? A primeira e a segunda geração foram basicamente para esse tipo de serviço de voz, mas ali, depois que a segunda geração já estava funcionando, ali na década de 90, as pessoas, né, e os projetistas das redes, eles já sentiram a necessidade de se transmitir dados utilizando as redes móveis, tá certo? Os dados, a internet, né, que é uma rede de dados, né, uma rede chaveada por pacotes, ela já existia no modo cabeado, por assim dizer, né? Então as redes de acesso eram principalmente redes cabeadas, mas as pessoas cada vez mais se interessavam pela comodidade da mobilidade, tá certo? Das redes móveis celulares, né? Então, esses dois mundos, eles se juntaram ali no finalzinho da segunda geração ainda, quando o primeiro serviço de dados que foi utilizado nas redes móveis foi o serviço de SMS, aquele serviço de mensagens curtas, né? Então, aqueles textozinhos, aquelas mensagens curtas ali já eram dados que eram transmitidos através da rede celular, né? Então, ali foi um primeiro serviço, mas depois foi cada vez aumentando mais, né? Foi cada vez surgindo. Algumas pessoas vão pedir para participar, né? Então, de vez em quando eu vou estar chaveando aqui para a tela do Meet, tá? Então, as aplicações de dados, né, que envolviam transmissões de dados, elas foram cada vez se tornando mais complexas, né, requisitando uma variedade de requisitos de qualidade de serviço, tanto em termos de taxa de transmissão, né, cada vez mais altas, ou atraso na transmissão dos pacotes cada vez mais baixos, né? Então, as aplicações elas foram evoluindo e foram demandando cada vez mais características das redes móveis para suprir, né, ou para proporcionar a conectividade para aquelas aplicações. Então, as aplicações foram puxando o carro, por assim dizer, né, e as redes móveis foram respondendo, né, esses requisitos das aplicações através da evolução das gerações, tá certo? Então veio depois a terceira, a quarta, a quinta geração, né, das redes móveis, justamente seguindo esse caminho de evolução tanto da internet como das aplicações e serviços que foram cada vez mais florescendo na internet. Tá? Então, lá pelos idos da década de 80, quando surgiu a primeira geração das redes móveis, como é que as redes, antes da primeira geração, já existia um tipo de serviço de rádio que era utilizado para a comunicação de voz, tá certo? Mas ainda não era considerado uma rede celular. Por quê? Como é que funcionava esse tipo de serviço, né? Era uma antena de rádio, né? Uma antena de mais alta potência, certo? Então tinha lá um transmissor, que era aquela torre, né, de alta potência, você tinha um raio de alcance muito grande, quanto maior a potência da antena transmissora, né, maior o raio de alcance. Então, essa antena transmissora,
ela tinha um raio de alcance de 80 quilômetros, certo? Então, deixa eu só... Opa, deixa eu ir marcando aqui algumas coisas para ir guiando vocês. Então, 80 quilômetros era o raio de alcance desse transmissor, né? Ele também utilizava uma parte do espectro de frequências, né? Porque toda comunicação wireless, né? Ela funciona através da transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas que saem da antena transmissora, certo? E são captadas pela antena receptora. Então, essas ondas eletromagnéticas elas são propagadas pelo espaço aberto, né? No caso das comunicações aqui terrestres, né? Do nosso planeta, são ondas eletromagnéticas que se propagam no ar, né? Também pela atmosfera, porque algumas dessas ondas elas propagam até a ionosfera e depois refletem de volta para a superfície da Terra, né? Mas elas ficam confinadas aqui dentro do planeta, né? E são ondas eletromagnéticas que essas ondas elas têm uma frequência de operação, tá? Essa frequência de operação ela está localizada dentro do espectro de frequências, né? Que existe na natureza, né? Então, na natureza existem um espectro de frequências muito grande que vai desde ondas, né, do espectro da luz visível, né, que é essas cores que a gente encontra, né, que são fótons, que são ondas eletromagnéticas também, né, dentro do espectro da luz visível, mas também tem o espectro da luz invisível, né, desde raios de rádio, né, ondas de raios não, melhor, ondas de rádio na frequência de rádio que tem a frequência RF, a frequência UHF, né, a frequência de microondas, e aí quanto mais sobe na frequência, mais energia aquela onda eletromagnética vai carregando. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ondas, né, de raio-x, né, ou raios gama, são ondas que têm um comprimento de onda muito pequeno, né, e carregam uma energia muito grande, porque a frequência de operação delas é muito grande. Tá? Então, quanto maior a frequência de operação, mais energia ela vai carregando, e também mais perigosa ela se torna à saúde do ser humano, né? Então, por isso que a gente tem tanto cuidado na utilização dos raios X, né? Porque elas podem, né, causar alteração do DNA, né? Dos seres vivos, né? Por causa da radiação, né? E raios gama nem se fala, né? Que são ondas de altíssima energia que elas destroem, né? Destroem os tecidos, destroem qualquer coisa pela frente, né? Então, as ondas de rádio, as ondas de micro-ondas que são utilizadas nessas tecnologias que a gente usa hoje em dia, né? Tanto o telefonia celular, como o Wi-Fi, como o Bluetooth, né? Todas elas estão ali localizadas dentro da faixa de espectro de micro-ondas, tá? E de todos os estudos que foram feitos, né, nesse tempo todo, se chegou à conclusão que elas não fazem mal à saúde, né? O máximo que elas podem fazer é aquecer, né, o tecido, né, biológico. Então, se você ficar utilizando um celular, né, muito tempo próximo da cabeça, né, o que vai acontecer é que a sua cabeça vai esquentar, né, como se você estivesse ali dentro de um forno de micro-ondas, né. O forno de micro-ondas também, ele funciona dessa forma, dentro daquela câmara do forno micro-ondas, ele está gerando ondas eletromagnéticas na frequência de micro-ondas, e quando essas ondas eletromagnéticas elas entram em contato com o alimento, né, o efeito que ela tem é de aquecer as moléculas daquele alimento, por isso que o alimento ele esquenta, né? Então, do mesmo jeito acontece com a telefonia celular. A questão, a diferença é que no celular, né, foram feitos estudos anteriores para determinar qual seria a potência máxima de transmissão daquela antena do celular que não fosse prejudicial para a saúde. Então, isso já
com base nesses estudos, né, as agências de regulação dos diferentes países, elas determinam qual seria limites da potência de transmissão, né, para aquele país, na, na, como é que eu digo, na opinião daquela agência reguladora, né, quais seriam os limites aceitáveis para radiação emitida pelas antenas do celular, né, tanto pelas torres como pelos smartphones, pelos celulares. Então, voltando ao assunto que eu estava, né? Inicialmente, antes do advento da telefonia celular, o que existia eram essas torres de alta potência que cobriam um alcance, né, um raio de cobertura, e elas tinham uma faixa de frequência que elas operavam. Né? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que era um sistema comercial que existia, que eu no livro nem fala qual seria esse, né? Mas eram utilizados 25 canais de frequência. Então, em teoria, 25 usuários, né, poderiam utilizar ao mesmo tempo aquele serviço para a transmissão de voz. Né? Então, dentro de um raio de 80 quilômetros, você tinha 25 usuários simultâneos. Né? Imaginem vocês que a capacidade, né, tanto em número nesse caso, em número de usuários simultâneos, era muito baixa. Dentro de um raio de 80 quilômetros, você só teve 25 comunicações simultâneas. Né? E aí veio uma ideia que deu origem à questão das comunicações celulares, que as pessoas começaram a pensar o seguinte, né? Como é que eu posso aumentar a capacidade desse sistema? Como é que eu posso fazer com que mais pessoas possam conversar simultaneamente? Né? E aí veio a grande ideia por detrás do sistema celular, que foi reusar, né, a frequência que era utilizada nesses 25 canais, nesse espaço de 80 quilômetros, em outros espaços geográficos, certo? Então, em vez de ter somente uma ilha de 80 quilômetros que era iluminada, né, por essa torre, tá certo? Eu ia criar agora ilhas, várias ilhas, colocar elas uma vizinha das outras, tá? E ia bolar uma estratégia de reusar a mesma faixa de frequência que eu utilizava em uma ilha, né, nas outras, tá certo? Então, com essa forma de reuso da frequência, eu poderia utilizar esse recurso de forma mais eficiente, né, e poderia servir mais pessoas ao mesmo tempo, tá certo? Mas aí tinha algumas coisas que eu precisava fazer, tá? Primeiro de tudo, para eu reutilizar essas frequências em células vizinhas ou em células mais ou menos próximas, eu não poderia deixar que a minha potência de transmissão fosse tão alta assim, tá? Porque quanto maior a potência de transmissão, maior seria a interferência que essa torre iria gerar para as células vizinhas, tá certo? Ou para as ilhas vizinhas. Eu estou chamando de ilha, mas depois eu vou chamar de células, né? Então, eu teria que baixar a potência de transmissão das minhas torres, né? E deveria também fazer um trabalho muito minucioso de planejamento das frequências que eu ia utilizar, tá certo? Porque depois, mais tarde, eu vou mostrar para vocês que esse planejamento das frequências ou dos canais de frequência, ele é fundamental para você controlar a interferência dentro do teu sistema, né? Porque como é que acontece a interferência dentro do sistema celular ou dentro de um sistema de comunicação sem fio, né? É quando você tem transmissões de ondas eletromagnéticas ocorrendo no mesmo espaço geográfico, certo? Na mesma frequência, tá? Então, se você tem, por exemplo, um usuário que está localizado em alguma parte da tua área geográfica, certo? Esse usuário ele está conectado a uma torre, a uma estação rádio base, tá? Então ele tá trocando informações com essa torre, tá? Outra torre vizinha de uma célula vizinha que esteja utilizando a mesma frequência daquele usuário, né?
da comunicação daquele usuário com a torre dele, né, essa transmissão da torre vizinha vai interferir na comunicação desse meu usuário, porque eles estão utilizando a mesma frequência no mesmo espaço geográfico, tá bom? Então, essa noção de interferência ela é fundamental para a gente entender a necessidade desse planejamento das frequências. Tá? Então, aqui só mostrando para vocês que existem diferentes maneiras da gente representar essa cobertura, né, de um sistema celular. A gente poderia, por exemplo, ter dividido a nossa área de cobertura em áreas de quadrados, tá certo? Mas depois se viu que não era tão interessante essa geometria, porque, por exemplo, considerando esse ponto central aqui, vamos supor que essa aqui seja uma torre, né, que está no meio aqui desse quadrado, né? E existem essas outras torres aqui, tá? E aí, vamos supor que todas elas estejam fazendo transmissões na mesma frequência, no mesmo canal de frequência. E eu queira calcular qual seria a interferência que essa torre central recebe das torres vizinhas. Então, quantas torres vizinhas eu tenho aqui, né? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Eu tenho 8 torres interferentes dessa minha torre central aqui. Então, na hora de calcular a interferência, você veja que a interferência, né, ela vai ser diretamente proporcional à distância. Quanto menor a distância que separa, né, os dois pontos que você está calculando a interferência, quanto menor a distância, maior a interferência. Quanto maior a distância, eles estão mais distantes, então o sinal ele vai chegar mais enfraquecido, né, a interferência vai ser menor. Mas vejam que nessa geometria aqui quadrangular, né, a distância desses dois aqui é maior, né, é raiz de 2 vezes d, onde d é a distância aqui desses vizinhos mais próximos aqui. Então, na hora de calcular, na hora de fazer planejamento das frequências, de fazer os cálculos e tudo mais, seria mais complicado por causa dessas distâncias que não são homogêneas, né? No caso da geometria hexagonal, você não tem esse problema, tá? O hexágono ele teria um raio, que é a distância do centro até o vértice do hexágono, né? E a distância entre os centros do hexágono é sempre d, né? E esse dzinho minúsculo é raiz de 3 vezes o r, que é o raio do hexágono. Então, nesse caso aqui, você veja que as distâncias são iguais, né, entre as distâncias entre as células, entre os centros das células, e com isso, essa geometria homogênea fica mais fácil de eu fazer os cálculos e fazer o planejamento da rede, tá? Tem a figura, aparece a figura, né, da ERB, que é a estação rádio base, né? A estação rádio base, são aquelas torres, né, que a gente vê espalhadas pela cidade, então tem torres de diferentes tamanhos, né? Depois, eu vou deixar para escrever, mostrar depois no outro slide, mas tem as macrocélulas, que são as células maiores, tem as microcélulas, as picocélulas, as femtocélulas, então elas vão diminuindo de tamanho, de altura, e consequentemente também vão diminuindo de potência de transmissão, né? Quanto menor a altura da torre, né, quer dizer que elas estão mais próximas dos usuários. Então, até pelos motivos que eu falei para vocês, de regulação das agências reguladoras, pela questão da irradiação das ondas, né, eu não posso ter antenas de alta potência próximas dos usuários, porque senão iria violar aquelas regras de saúde, né, que eu comentei. Então, à medida que eu vou diminuindo as torres, eu vou também diminuindo a potência, né? Porque elas vão cobrindo áreas geográficas menores, tá certo? E elas também estarão mais próximas dos usuários. Então, cada célula, ela é servida, né? Ou ela é iluminada por uma estação rádio base. Essa estação rádio base, ela tem um conjunto de recursos, tá certo? Que ela gerencia, né? A potência de transmissão das ondas, dos sinais que saem dessa estação rádio base é um recurso.
tá certo? Ela tem, geralmente, assim, geralmente não, todas as estações rádio base, elas saem de fábrica com uma especificação, né? Então, ela sai de fábrica dizendo o seguinte, ó, a potência máxima dessa célula é 40 watts, né, de potência, ou é 60 watts, tá? Então, essa é a potência máxima. Mas, na hora que a torre estiver dentro de um sistema funcionando, existem algoritmos que também estão rodando no sistema que a gente chama de algoritmos de gerenciamento de recursos de rádio, que vão ser assunto da unidade 5 da disciplina. Tem um algoritmo chamado controle de potência, tá? Então a estação rádio base ela pode, através desse algoritmo, alterar a potência de transmissão dela, né? Ou alterar a potência de transmissão dos usuários, dos celulares ou dos smartphones, né? E a gente vai entender depois o porquê que é interessante ou é necessário a gente fazer esse ajuste das potências. Um outro recurso que a estação rádio base possui são o conjunto de frequências que ela opera, tá? Então, o sistema celular, quando uma operadora celular ela organiza o seu sistema e ela coloca em funcionamento, né? Ela tem uma faixa do espectro de frequências que ela utiliza. E ela recebeu, né, essa faixa através de um leilão que ela participou, né? Então, quando um novo sistema, uma nova geração de comunicação celular, ele vai entrar em operação em um país, né? Primeiro é necessário que as operadoras né, operadoras celulares que estão operando naquele país, elas participem de um leilão, né, elas manifestem interesse para participar de um leilão onde elas vão concorrer entre as operadoras, para decidir quem vai ficar com cada faixa de frequência, né? Então, aqui no Brasil, nós temos quatro principais operadoras, né? Temos a Vivo, a Claro, a TIM e a Oi, né? A Oi praticamente está saindo do mercado, né? Vai ficar agora só na parte de fibra ótica, se eu não me engano. Então, toda a rede móvel, né, celular, que a Oi tinha instalado no Brasil, né, ela vendeu recentemente agora para as outras três, né, para a TIM, para a Vivo e para a Claro. E aí, ou seja, a operadora ela tem o benefício, né, como é que eu diria? A, Ixi, me faltou a palavra agora. Autorização para explorar aquela faixa de frequências, porque isso foi acordado junto com a Anatel, né? A operadora participou do leilão, pagou um dinheiro para a Anatel, né? Para ter autorização para operar o serviço dela de 4G ou de 5G naquela faixa de frequências, tá? Então, uma vez que ela obtém autorização para utilizar aquela faixa de frequências, ela pode fazer o planejamento dessas frequências em todas as células que ela criou, né, naquela cidade ou naquela região, tá? Então ela distribui as frequências que ela tem pelas células então cada estação rádio base vai receber um conjunto dessas frequências, né? E isso é fruto também de um estudo, né, de um planejamento de utilização dessas frequências também. Então, mas tem dois aspectos principais que a gente precisa levar em consideração na hora de alocar essas frequências, né? Primeiro é a questão da interferência, como eu falei para vocês, né? Se células vizinhas elas estão utilizando a mesma faixa de frequência, então elas vão interferir entre si, tá certo? Pode acontecer interferência, pode acontecer o fenômeno também do crosstalk, né? Da linha cruzada, né? De uma onda eletromagnética se acoplar com a outra e ter o fenômeno da linha cruzada. Isso era mais comum, né, nas comunicações analógicas, tá certo? Nas comunicações digitais a gente não vê mais isso. Mas a interferência sim, a interferência sempre vai acontecer. Então, na hora de fazer o planejamento, você tem que levar em consideração como a interferência está atuando, né?
E tem também a questão da capacidade do sistema, tá? Porque é um custo-benefício, tá? Se você reutilizar as mesmas frequências em células vizinhas, você consegue aumentar a capacidade do teu sistema, tá? Porque você está reutilizando de uma forma, da maior forma possível aquelas frequências, mas você tem a força contrária, agindo em contrário, que é a interferência. Então, você tem o benefício da capacidade, mas tem o malefício da interferência. Então, você tem que achar um ponto de equilíbrio aí, tá? Porque uma coisa ela vai impactar na outra. Então, muitas vezes, principalmente em gerações mais anteriores, mais antigas, você tinha que espaçar um pouco a questão da utilização, da reutilização das frequências. Você não utilizava em células vizinhas, você utilizava em células um pouco, reutilizava as frequências em células que estavam suficientemente distantes umas das outras, tá? E aí vou já falar para vocês em seguida agora que a respeito disso surgiu um conceito que é o padrão de reuso, tá? Então, diferentes padrões de reuso de frequências são possíveis, né? Então, vamos entender aqui o que seria esse padrão de reuso, tá? Imagina aqui uma geometria hexagonal, né? Onde você tem aqui cada célula representada por hexágonos, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou dar um zoom aqui. Vejam que dentro dessa área maior geográfica, né, eu dividi as células, enumerei as células com diferentes números. Né? Vejam aqui que tem célula de número 1, 2, 3, 4. Tá? E isso forma um cluster, tá bom? E aí um cluster vizinho dele também tem 1, 2, 3, 4. Né? O que quer dizer esses números diferentes? Né? Quer dizer que a célula 1 ela não utiliza as mesmas frequências da 2, que conseguinte, a 3 também utiliza frequências diferentes, a 4 também utiliza frequências diferentes. Então, dentro desse cluster, não existe reuso de frequência. Você pegou toda a operadora celular, né? Ela pegou todo o conjunto de frequências que ela tinha, vamos supor que fosse 24 canais, ou 24 frequências. Então, 24 dividido por 4 é como se em cada célula dessa pegasse 6 canais diferentes. Tá? Então, você divide aqui 6, 6, 6, 6, dá os 24. Tá? E aí, no cluster vizinho, tá? Você pode reutilizar as frequências, tá certo? Mas você não vai reutilizar as frequências da sua cabeça, não. Você vai fazer a mesma divisão, 1, 2, 3, 4, de tal forma que a célula 1 ela recaia na mesma posição nos diferentes clusters. Tá vendo que a célula 1 ela sempre fica embaixo desse cluster, embaixo desse, né? E aí você pode passar um círculo que passa no centro de cada uma dessas células numeradas como célula 1. Tá? Essas células 1, elas são chamadas de células cocanais. Né? O que é cocanal? Que utiliza os mesmos canais, ou seja, as frequências utilizadas nessa célula 1 são também reutilizadas nessa aqui, nessa outra, nessa outra e nessa outra. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Todas as células cocanais, elas vão interferir entre si, porque elas estão utilizando as mesmas frequências. Então, por exemplo, se eu pegar essa célula 1 aqui, que está no meio desse círculo, né, ela vai receber interferência de quem? Ela vai receber interferência dessa e dessa, certo? Ou seja, são 7 células interferentes, né, dessa célula central aqui. E se eu pegar uma área geográfica maior ainda, né, eu posso ter diferentes anéis de interferência. Né? Esse aqui é um primeiro anel de interferência, mas pode ter um segundo anel, um terceiro anel, cada vez maior, depende da área geográfica que você esteja considerando. Tá? Então vejam
que eu consegui controlar um pouco mais a interferência nesse caso aqui. Por quê? Porque em vez de reutilizar as frequências em todas as células, onde todo mundo ia interferir com todo mundo, agora eu aumentei mais o meu raio de interferência. Porque quem vai interferir com essa célula central aqui, da 1, vai ser somente essas 7 células que estão ao redor dela, né? Do mesmo jeito com a 2, e com a 3 e com a 4, tá certo? Então, nesse meu caso aqui, como o cluster que eu formei é formado de 4 células, o padrão de reuso, né, é n igual a 4, tá? Vamos pegar um outro exemplo do padrão de reuso n igual a 7. Qual é a diferença aqui? A diferença é que dentro do meu cluster, onde eu dividi os meus canais de frequência que eu tinha, eu dividi agora em 7 células, em vez de dividir em 4. Tá? E quando eu vou fazendo, né, numerando todas as células dessa forma, eu também posso fazer a mesma coisa, né? Quais são as células cocanais dessa minha célula 1 central? Né? São todas as células 1 que estão, né, nos clusters vizinhos. Então, novamente, eu tenho 7 células cocanais, né, mas que nesse momento elas estão ainda mais distantes da minha célula central. Né? A diferença entre o padrão de reuso 4 e o 7 é que o meu anel de interferência agora tem um raio maior. Ou seja, essa célula central aqui ela vai receber menos interferência no padrão de reuso 7 com o 4. Porque como a distância das células cocanais agora é maior, né, esses sinais de interferência que estão saindo das células vizinhas, elas chegam mais fracos na minha célula central, né, por causa da distância. Quanto maior a distância, mais o meu sinal enfraquece. Então, a interferência no reuso 7, ela é menor, né, nesse caso. E aí, se eu tiver um padrão de reuso 19, as células cocanais ficam mais distantes ainda, tá certo? Porque agora o meu cluster é formado por 19 células, ok? Então, essa estratégia do planejamento de frequências através do padrão de reuso, né, onde eu poderia controlar, né, a interferência que eu quisesse no meu sistema, bastava eu dividir os meus canais de frequência dessa forma que eu mostrei para vocês. Isso foi bastante utilizado na primeira e na segunda geração, tá certo? Das redes móveis. A partir da terceira geração, como mudou a tecnologia CDMA que foi utilizada na terceira geração, ela não seguia tão fielmente essa dinâmica que eu mostrei para vocês dos canais de frequência. Porque lá a interferência, ela não era, ela tinha o efeito também dos códigos que era utilizado no múltiplo acesso dos usuários, tá? Então essa nova variável que apareceu, que foram a utilização dos códigos, ela mudou a dinâmica do cálculo de interferência, tá certo? Então a partir da terceira geração foi capaz da gente diminuir cada vez mais o padrão de reuso até chegar no padrão universal, que a gente chama, né? O padrão de reuso universal é que o padrão é igual a 1. Todas as células poderiam utilizar a mesma faixa de frequência, já que a separação entre os usuários das células estava se dando através dos códigos, né, do CDMA, e não mais pelos canais de frequência, como era feito na primeira e segunda geração. Ok? Então vamos seguindo aqui. Tem diferentes maneiras da gente aumentar a capacidade de um sistema celular, né? Porque à medida que as redes celulares, elas foram se popularizando, né? Cada vez mais pessoas ficou com vontade de utilizar, né? As redes celulares, de comprar um celular, e aí depois, quando a rede celular foi capaz também de transmissão de dados em alta velocidade,
e houve a junção realmente forte da internet com as redes móveis, né, que surgiu a internet móvel, é, com os smartphones, né, com celulares cada vez mais avançados e capazes de processar as mais variadas aplicações que foram surgindo, né? Então teve um apelo muito grande, as pessoas começaram a comprar cada vez mais celular, né? E as redes elas tiveram que tanto evoluir em termos de tecnologia para poder ter taxas de transmissão mais altas, etc., né? Como também para aguentar cada vez mais usuários, né? Porque tinham cada vez mais assinantes, as operadoras celulares, então elas tinham que aumentar a capacidade, né? Então, diferentes formas de aumentar a capacidade. Você pode adicionar novos canais de frequência, ou seja, a operadora ela pode contratar, né, através da participação do leilão dela, né, com a Anatel, mais faixas de frequência. Uma célula ela pode requisitar, fazer um empréstimo de frequências de uma célula vizinha, né? Vai depender um pouco da questão da dinâmica da utilização do tráfego nas células, né? O tráfego de dados ou de chamadas de voz não necessariamente ele é homogêneo. Pode ter regiões da cidade onde existe um fluxo maior de pessoas, né? E você precisa de uma capacidade maior lá, né? Então, essas células mais lotadas, elas podem requisitar frequências das vizinhas menos lotadas. Você pode ir fazendo divisão de células ou setorizando células, né? E isso, ao setorizar células, é como se você criasse, se você usa uma setorização de 3 setores, né? É como se você dividisse o, o teu hexágono, né? Em setores de 120 graus. Então, não sei se eu vou conseguir desenhar direito aqui. Tá mais ou menos assim, tá, pessoal? Tá meio feio aqui. Não estou conseguindo desenhar direito, não. Mas é como se você dividisse o teu hexágono em 3 regiões de 120 graus cada um, né? E dentro desses setores, você pode também fazer um planejamento de frequências, né? E também de taxa de potência de transmissão e de direcionamento das antenas, de modo a você controlar a interferência de uma forma mais otimizada dentro da célula, e com isso você consegue aumentar a capacidade, né? Você pode também instalar microcélulas, que são células, né, menores, com raio de alcance menor, com uma estação rádio base dedicada para aquela área geográfica menor. Então, geralmente, se você tem uma área dentro da tua célula que tem uma demanda muito grande de tráfego, seja um aeroporto, seja um shopping center, por exemplo, você pode, a operadora celular ela pode instalar uma microcélula naquela região para atender somente as chamadas, né, e as conexões de dados daquela área geográfica. Então, uma célula ela fica dedicada para aquele espaço, né, com uma faixa de frequências dedicada para ela. Tá certo? Deixa eu passar mais rápido aqui. Aqui é fazendo uma comparação entre macrocélulas e microcélulas, né? A macrocélula ela tem um raio de alcance bem maior do que a microcélula, ela tem uma potência de transmissão maior também, né? Mas, em virtude também do raio de alcance maior, é, o, o- a potência que o receptor ele recebe, né? Vamos supor assim, que tem uma transmissão que está saindo da estação rádio base, tá? E está chegando no celular. Esse sinal que chega no celular, ele passou por diferentes efeitos de propagação no ambiente, certo? E um dos efeitos de propagação é a própria atenuação do sinal. O sinal ele perde força. Então, quando ele chega no receptor, ele já está bem mais fraco de quando ele saiu do transmissor. E essa potência de recepção, ela está diretamente proporcional à taxa de transmissão que eu consigo atingir
nessa comunicação, tá? Porque dentro das ondas eletromagnéticas que são transmitidas, eu estou utilizando ali modulações, uma modulação de dados que vão me permitir que os bits de informação que eu preciso transmitir, eles modulem a portadora que está carregando, né, que está carregando aquela onda eletromagnética, tá certo? Então, nos sistemas mais modernos, são utilizadas modulações digitais, né? É utilizado o QPSK, é utilizado o QAM, né? Com diferentes níveis de modulação. Então ali está me dizendo, né, quantos bits eu consigo transmitir de cada vez em cada símbolo que é modulado na portadora. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que essa taxa de transmissão, que é quantos bits eu consigo transmitir por segundo, né? Nesse caso aqui da macrocélula, tem um exemplo típico que está sendo dado aqui, né? Que são 0,3 megabits por segundo, são 300 kbps, tá? 300 mil bits por segundo. Então, em cada segundo eu consigo transmitir 300 mil bits. Numa macrocélula, eu atinjo taxas de transmissão menores do que na microcélula, tá? Aqui eu não sei de cabeça mais qual seria a geração da rede celular que está sendo colocada aqui, mas eu diria que seria uma rede celular de terceira geração, tá? Uma rede típica de terceira geração, no início da terceira geração, e você vê que a microcélula ela consegue uma taxa de transmissão menor, ou maior, quer dizer. Um dos principais motivos, né, é a questão que o sinal que chega no receptor, ele tem uma qualidade maior, ele tem uma força maior, tá? Em virtude principalmente dessa distância menor que separa o meu transmissor do meu receptor. Embora eu também tenha diminuído a potência de transmissão, mas essa redução da distância faz com que a potência de recepção que chega no meu receptor seja maior em comparação à macrocélula, né? E essa potência de transmissão maior me dá uma relação sinal-ruído maior também, e essa relação sinal-ruído ela é diretamente proporcional à taxa de transmissão que eu consigo efetuar. Então, no caso da macrocélula, se eu consigo transmitir de forma satisfatória, né, 300 mil bits por segundo, né, no caso da microcélula, eu consigo transmitir 1 milhão de bits por segundo. Então, você veja que é uma taxa de transmissão, né, mais de 3 vezes maior. Ok? Então, alguma dúvida até agora, pessoal? Deixa eu ver como é que está o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, podem colocar no chat. Se eu demorar a ver, vocês podem também me interromper, tá bom? Vou beber uma aguinha aqui. Deixa eu passar aqui por alguns slides, que não vai dar tempo de ver tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos, né, de propagação do canal rádio móvel, né? Eu já falei sobre a questão da força do sinal, né, que o sinal ele vai perdendo força à medida que ele se propaga no espaço, né? Então, a distância entre o transmissor e o receptor ele tem um papel fundamental aí, né? E tem a questão do desvanecimento, tá? O desvanecimento, que é o fading, né, que a gente fala em inglês, né? Ele tem, eu acho que eu comentei com vocês, talvez na unidade passada, né? E tem três tipos principais, tá? Tem o desvanecimento devido à perda de percurso, tá? Que é basicamente essa questão que eu estava comentando com vocês, né? Quanto maior a distância, maior, que é como se fosse o percurso, né? Que aquele sinal tem que percorrer, né? Ele cai, né? O desvanecimento, ele é um desvanecimento que é linear com o logaritmo da distância, né? Então foram feitos estudos e campanhas de medidas e se chegou a essa conclusão, né? Que o desvanecimento de larga escala
né, que é o também chamado PFLOS, ou perda de percurso, ele, ele tem essa característica de linear, né, com o logaritmo da distância que separa o transmissor e receptor. E aí tem o desvanecimento também de larga escala, que é o chamado sombreamento, que é o shadowing, que é por causa de obstáculos de grande tamanho, né? Entre o transmissor e o receptor, e tem o desvanecimento de pequena escala, que é o chamado fast fading. Fast fading é outro fenômeno que acontece, né, devido à propagação dos sinais, que devido à presença de obstáculos, né, de pequena escala, obstáculos menores, né, na redondeza do transmissor, na redondeza do receptor. Então, considerando tudo isso, né, quando você vai projetar uma rede celular, seja realmente a operadora celular que vai implantar comercialmente uma rede, né, ou seja também pesquisadores da academia ou das próprias empresas que vão fazer modelos, né, da rede celular para estudar essas redes através de simulação, através de modelos estatísticos, modelos simulacionais, né, para poder entender como aquele sistema funciona, para poder entender como são os algoritmos que estão, né, rodando desde a camada física, né, até camadas mais superiores na pilha. É essencial que a gente faça modelos, certo? Então, a gente precisa modelar esses efeitos de propagação, que eu falei para vocês, Pfloss, Shadow, Fade. A gente precisa modelar qual o efeito da variável da potência de transmissão, tanto das estações base como das estações móveis, né? A altura das estações base também vai ter um efeito, né, nessa propagação dos sinais. As características do ambiente também vão ter um efeito. Então, se você está querendo modelar uma cidade que é uma metrópole, por exemplo, cheia de prédios, né, prédios altos, etc., o ambiente é totalmente diferente de um ambiente rural, onde você tem estações rádio base instaladas no ambiente rural, e você tem as estradas, e os carros estão passando por aquelas estradas, né? Se você quer, por exemplo, modelar como seria uma situação de uma microcélula que você quer instalar dentro de um shopping center, né? A propagação dos sinais dentro de um ambiente indoor é totalmente diferente da propagação de sinais no ambiente outdoor, tá certo? Então, tudo isso tem que ser modelado. Na hora que você está ou estudando, né, as redes por meio de simulações, ou quando você está colocando na prática realmente uma rede. Então, um dos modelos mais comuns que foram propostos, né, para estudar o efeito da perda de percurso, né, perda de percurso tanto de Pfloss como de shadowing, foi o modelo do Okumura-Ata, tá certo? Então, qualquer pessoa que tenha trabalhado com simulações de redes celulares já deve ter ouvido esse nome, né? Porque o Okumura e o Ata foram dois pesquisadores japoneses que eles fizeram campanhas de medidas, né, dos sinais lá no Japão, né? E aí eles fizeram todo um estudo científico, né, para determinar quais são as características, né, das propagações das ondas, né? Quando você tinha uma variação da distância entre transmissor e receptor, quando você tinha diferentes alturas das antenas, quando você tinha ambiente outdoor, ambiente indoor, então tudo isso foi modelado e capturado pelo modelo estatístico deles, né? Então, depois disso, né, foram surgindo outros pesquisadores também foram propondo outros modelos e muitos deles são utilizados até hoje, né, por pesquisadores que fazem o uso de simuladores
para estudar as redes, tá bom? Então, o que mais? Dentro desse fast fade, que é o desvanecimento de pequena escala, que eu falei para vocês, né? Um dos efeitos por detrás desse fast fade, né, é a questão da propagação multipercurso. O que é a propagação multipercurso? É quando sai um sinal de um transmissor, né, e esse sinal ele é uma onda eletromagnética que ele se propaga, dependendo da antena que você use, né, se for uma antena omnidirecional, ele é propagado em 360 graus, tá certo? Então, essas ondas que saem como se fosse, se você considerar tem uma forma de interpretar isso como se fosse feixes de energia que saem da antena, e essas ondas elas saem propagando nos ambientes, né, ou nos obstáculos. Então existia uma reflexão da onda nesse obstáculo, né? Existia um efeito, um R que é de reflexão, né? Bem aqui aconteceu um efeito de difração dessa onda, né? Nesse outro ponto aqui, que seria um poste de luz, aconteceu um outro fenômeno de scattering, eu não sei qual seria a tradução para o português, né? Mas como se fosse um espalhamento da onda. Bem aqui aconteceu uma, uma outra reflexão, tá? Então, todos esses percursos, eles em algum momento vão chegar no receptor, tá? Mas o que acontece é que essas ondas elas não vão chegar ao mesmo tempo no receptor. Vai chegar uma primeira onda que geralmente é a onda mais é o sinal mais forte que chega, mas chegam réplicas dessa onda em diferentes tempos, né? E essas réplicas elas são mais fracas, tá? Então vamos supor aqui nesse ponto eu transmiti um primeiro pulso, né, como se fosse uma primeira onda eletromagnética carregando símbolos, né, que por sua vez estão carregando bits de informação, né? Então aqui isso aqui é a visão do transmissor, né? No tempo eu transmiti dois pulsos, um primeiro pulso aqui e um segundo pulso aqui, né? Carregando informações diferentes. Vejam que a cor dos pulsos eles estão diferentes, tá? Então eles estão carregando informações diferentes. No receptor, o que é que acontece? No receptor, eu vou receber um pulso mais forte, tá? Muitas vezes esse pulso mais forte ele está associado a uma linha divisada que a gente chama loss, é o line of sight, tá? Espera aí. Loss é line of sight, ou seja, linha divisada, tá? O que é a linha divisada? É como se, por exemplo, se esse meu carro aqui for o transmissor, certo? Vamos supor que o receptor fosse uma pessoa que estivesse bem aqui nessa lâmpada, tá certo? Então, ela iria receber uma onda mais forte, um sinal mais forte, porque ele está na linha divisada do transmissor. Ele não tem nenhum obstáculo entre eles, tá certo? Então, provavelmente, uma pessoa que estivesse aqui nesse canto, ela iria receber o pulso principal, que seria a linha divisada, e iria receber mais duas réplicas, talvez. Uma réplica devido a essa reflexão, que viria daqui para cá, por exemplo, e uma réplica dessa difração aqui, que passaria pela quina desse prédio aqui e difrataria o sinal até chegar aqui, tá certo? E aí chega o pulso principal com energia maior, mas chegam réplicas desse pulso principal, tá certo? Que são chamados multipercussos, tá? E teve até uma quarta réplica que chegou mais atrasada aqui depois, tá? E aí teve também o segundo pulso. O segundo pulso ele também chega, né? Ele chega, o pulso principal dele, chegam também réplicas do segundo pulso. E vejam que acontece uma coisa indesejada aqui, que uma réplica do primeiro pulso acaba chegando ao mesmo tempo da, da recepção do segundo pulso. Então aqui acontece o que a gente chama de interferência intersimbólica, tá certo? Um símbolo
que foi o primeiro pulso, interferiu com o segundo pulso, tá? Com o símbolo do segundo pulso. E isso causa interferência e causa uma perda de informação, certo? Então, essa questão do multipercurso, ele tem tanto esse lado negativo, que se as réplicas chegarem muito atrasadas, né, elas podem interferir de um símbolo para o outro, tá? Mas ela também tem um lado que eu diria positivo, que se for explorado de uma forma correta, né, por meio de técnicas na camada física, que consigam explorar a presença dessas réplicas para até melhorar a qualidade do sinal que chega do primeiro pulso. É como se é porque não são réplicas da mesma informação, né? Se eu for inteligente o suficiente para descartar, né, eliminar o efeito dessa minha última réplica, né, que interferiu com outro símbolo, mas aproveitar a energia que eu consegui captar dessas primeiras réplicas aqui para reforçar o meu sinal principal, né, se eu conseguir utilizar técnicas inteligentes para fazer isso, né, eu vou melhorar a qualidade do meu sinal. Né? Então, foi o que aconteceu ao longo do tempo. Né? Os pesquisadores eles foram estudando cada vez mais o efeito dessas propagações e foram inventando maneiras, né, de tomar partido disso aí, né, de utilizar isso como uma vantagem. Tá?